A paz do Senhor, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, vou comentar com vocês aqui na classe dos jovens sobre a lição de número 13, onde traz um tema assim muito importante para compreendermos sobre os milagres de Jesus. Hoje a gente vai entender sobre o milagre da mulher grego-sírio-fenícia. Rapaz, a gente vai entender muito a partir das escrituras. Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você. Então vamos que vamos. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 13. Estamos finalizando o trimestre. E vamos entender sobre o milagre da mulher grego-sírio-fenícia. O texto bíblico onde nós vamos estar analisando essa lição de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Você vai analisar esse texto muito bem, é importante que você leia esse texto bíblico aí. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui, tá? Deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que sempre têm deixado aí o seu comentário, sempre têm estado conosco estudando a palavra de Deus, incentivando, sabe? Eu gosto de ler comentário por comentário. Você que está dando aí algumas dicas para a gente poder melhorar, que Deus te abençoe. Eu fico muito feliz em saber de onde você está assistindo esse vídeo. Coloca aí, viu? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Para facilitar a nossa vida, eu estou deixando aí para você um link na descrição. É fácil, você só precisa clicar e baixar automaticamente o arquivo em PowerPoint, se você desejar o material em sala de aula, tá? Se você quiser utilizar isso na sua igreja, não é obrigado você utilizar. Se você quiser, tá gratuito aí para você. Eu espero que Deus te abençoe através disso, em nome de Jesus. Eu quero lembrar você também que é muito importante a gente pegar algumas dicas antes da nossa ministração, para você ter ideia, saber o que você vai fazer em sala de aula e para que a sua aula seja dinâmica, seja uma bênção, para a glória de Deus. É importante você ter em mente o texto bíblico da lição. É importante você ler esse texto bíblico que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, 24 a seguir. Se você ler esse texto, você vai perceber que você vai tirar algumas lições para a ministração de hoje, tá? Lembre-se também de apresentar para os seus alunos o texto do dia. É importante que você faça isso em sala de aula. Lembre-se de ler a síntese, ou, é claro, você lendo a síntese, você vai perceber muito bem que ali você vai encontrar um resumo de toda a sua ministração. Professor, não se esqueça que a sua lição tem 3 objetivos específicos. E uma dica legal que eu quero passar para você, e eu sempre falo sobre isso aqui, é que você leia os 3 objetivos específicos, para você não viajar na maionese, para você não fugir do assunto, para a sua aula não ficar tediosa. Leia para você retornar, explicar direitinho, para que a sua aula seja uma bênção. Lembre-se que a sua lição tem 3 pontos, ou seja, você vai ler o tema da lição para os seus alunos e vai apresentar ponto a ponto. Cite os pontos, escreva num quadro, apresente em PowerPoint. Isso vai te ajudar na dinâmica da sua ministração. O seu aluno, pedagogicamente, vai ficar esperando assim cada ponto ser ministrado. Vai ser legal, tá? Você fazer isso em sala de aula. Lembrando também que cada ponto também tem subtópicos. E para facilitar a nossa vida, eu gosto de explicar subtópico a subtópico, de uma maneira que você possa entender, participar e, claro, utilizar isso para a glória de Deus. Hoje nós estamos entendendo sobre a lição de número 13 da classe dos jovens. O milagre da mulher grego-sírio-fenícia, ou seja, uma mulher que não era judia, uma mulher que não era, em outras palavras, do rito religioso ali do Novo Testamento, mas uma mulher de outra nação, que representa muito a minha pessoa, a sua pessoa. Nós que somos brasileiros, por exemplo, somos gentios. Aquela mulher também era gentia. Ela vai até Cristo e, indo até Cristo, ela busca o seu socorro. E qual é a reação dessa mulher? Isso é que chama a atenção nesse milagre.
E é importante você ter essas dicas em mente, esses macetes, para você ministrar em sala de aula. A narrativa presente na aula de hoje, a narrativa sobre essa mulher, sobre esse testemunho de milagre que é fantástico aqui, ela pertence ao Evangelho de Marcos. E ela fecha um bloco do Evangelho de Marcos. É claro que Marcos é o evangelho que possui mais citações sobre milagres. É o evangelho onde nós encontramos Cristo sendo testemunhado como o nosso Senhor, aquele que traz a cura para o necessitado, aquele que veio para servir e não ser servido. E a partir disso a gente vai analisar à luz da palavra de Deus ponto a ponto. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento. Jesus entra num território pagão. Em outras palavras, Cristo entra em um território que não é território judeu. E a partir daqui a gente vai observar algumas coisas que Cristo realiza naquele território, o que acontece, e é claro que a gente vai observar isso à luz da palavra. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Jesus entra em terras pagãs. Versículo 24 do capítulo 7 de Marcos narra sobre esse acontecimento. Se for possível, leia esse texto em sala de aula com seus alunos. Cristo ele entra em um território aonde não era um território hebreu, aonde não é um território judeu. E é por isso que a partir da Bíblia nós encontramos várias citações, várias narrativas que esse território onde Cristo está não é um território considerado como um território, um território de paz para os judeus. E a partir dali, Cristo vai exatamente nesse território porque ele tem algo a realizar. Eu observo isso aqui e eu procuro sempre tirar lições. Por exemplo, Cristo ele vai exatamente aonde existem pessoas necessitadas. Não importa qual seja o território. Ele vai aonde ele precisa estar. E é claro que ele fez isso comigo e com você, que está aí assistindo a gente. Ele foi à nossa procura. Ele foi exatamente aonde todos diziam que ele não deveria estar ali, naquele território pagão. E ele vai ao nosso encontro. E ele vai exatamente na região chamada por Tiro e Sidom. E entrando nesse território, ele começa a trabalhar. Ele foi exatamente aonde nós estávamos presos pelo pecado. E entrando naquele território, ele começou a trabalhar em nossos corações. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento. Jesus queria esconder-se exatamente naquele território ali. Algo a gente precisa entender. Cristo queria esconder-se, versículo 24, nessa localidade por causa de algo que estava acontecendo. A multidão queria ver o mestre por causa dos milagres. Os judeus religiosos estavam perseguindo a Cristo. Isso não significa que Cristo estava desqualificando a sua missão, desmerecendo a sua missão. Mas, obviamente, ao estudar as Escrituras, dar-se a entender que os discípulos vão para aquele local exatamente para que Cristo possa ter um pouco de paz e descanso, porque a multidão, no texto seguinte ou no texto anterior, você observa que Cristo era apertado, era afligido, era perseguido, e Cristo era literalmente um ser humano, como também o nosso próprio Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. E pelo fato de ser humano, ele sente esse cansaço, ele sente literalmente essa necessidade de descanso. Mas analisando isso aqui, tentando aplicar, até ali ele trabalha por nós. Até ali, em Tiro e Sidom, ele procura manter a sua missão. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte argumento, ainda analisando o ponto de número 1 da nossa lição. Então, uma mulher procura Jesus. Quando soube-se que Cristo estava em Tiro, uma mulher Ciro-Fenícia, ou mulher grego-Ciro-Fenícia, vai procurar o mestre. Lembrando que essa mulher não era uma mulher judia, não tinha aquele contato com o ensino bíblico da Torá, por exemplo. Mas aquela mulher ouviu falar de Cristo. Igualmente, a mim e você, nós ouvimos falar de Cristo e viemos ao seu encontro. Marcos capítulo 7, versículo 25.
leia esse versículo detalhadamente com seus alunos, tá? Você vai perceber que essa mulher ouve falar de Cristo. A fama de Cristo se espalha pela Galileia. Essa mulher vem ao Senhor e se lança aos seus pés. Lembrando que essa mulher não é mulher judia. E a partir daí, essa mulher ouve falar de Cristo e passa a crer que Cristo poderia realizar esse grande milagre na vida da sua filha, que estava duramente endemoniada. Igualmente, Cristo, ele nos resgata a partir do momento em que nós cremos no poder da sua palavra. Nós cremos no poder que ele pode fazer, e não outra pessoa, mas somente ele pode fazer. Essa mulher vai até Cristo porque ela acredita que Cristo poderia fazer. Nós vamos até Cristo porque nós cremos que Cristo pode fazer por nós. E é interessante que essa mulher chega a Cristo desesperada. E a partir daqui, a gente vai analisar o que acontece exatamente com esse relato bíblico no ponto número 2 da nossa lição. Lembrando aqui que nessa lição de número 13, não possui aqui o pense e o ponto importante. O ponto número 2 da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento, lembrando também que ele tem subtópicos, e vamos detalhar isso com você. A reação de Jesus diante do pedido daquela mulher. Qual é a reação que Cristo tem? Às vezes, ao ler as Escrituras, a gente pensa que Cristo foi áspero com aquela mulher. Cristo foi grosseiro com aquela mulher. Mas vamos observar isso de uma forma correta, analisando hermeneuticamente esse texto bíblico. O primeiro subtópico fala sobre a região daquela mulher. Marcos capítulo 7, versículo 26. Marcos coloca de propósito a nacionalidade daquela mulher. Ela era grego Ciro-fenícia. Por que Marcos destaca esse detalhe? Primeiro, a gente precisa compreender para quem Marcos escreveu o Evangelho. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Os romanos não entendiam muito bem, por exemplo, de ritos judaicos. É por isso que quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe que ele é um evangelho curto, compactado. É o primeiro evangelho a ser escrito. Só possui 16 capítulos. E detalhadamente, de vez em quando, na sua leitura, observando um versículo, observando um milagre, uma situação em que Cristo está envolvido, você percebe que Marcos dá explicações. Por quê? Quando ele escreve esse evangelho ele faz parte de pregações do apóstolo Pedro. E esse evangelho é escrito diretamente para a igreja que está em Roma, para os romanos, que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo torturados por seguirem a Cristo. O Evangelho de Marcos, pelo fato de ser o primeiro, ele é escrito para animar o povo, para levantar o povo e demonstrar que Cristo é aquele que também cuidava dos judeus, mas também cuidava daqueles que não eram judeus, como os romanos. É por isso que o versículo 26, Marcos detalha a nacionalidade daquela mulher. Isso significa que aquela mulher não era judia, aquela mulher não possuía a mesma fé dos hebreus, aquela mulher não foi criada a partir da luz das Escrituras. Isso significa que eu e você representamos ou somos representados naquela mulher. Nós não fomos criados à luz das Escrituras, nós não fomos chamados a partir daquele momento em que Deus faz um pacto com o seu povo lá no Sinai. Mas nós cremos que Cristo pode fazer. Nós ouvimos falar, e aquela mulher ouviu falar de Cristo. Os romanos também. O segundo subtópico trata sobre o pedido desesperado daquela mulher. E a partir daqui a gente vai analisar sobre o que está acontecendo. Porque Cristo ele agiu daquela maneira com aquela mulher, para que aquela mulher compreendesse a luz da palavra de Deus. E claro, demonstrasse a sua fé. Cristo tem a sua forma de trabalhar comigo e com você. Ele teve a forma dele de trabalhar com aquela mulher. Primeiro, acabei de citar para você no ponto de número 1, no subtópico de número 1, do ponto de número 2, que aquela mulher era grego Ciro-fenícia. Ela não tinha a mesma religiosidade dos hebreus. A religião daquela mulher era uma religião grega. Ela acreditava na mitologia grega. Ela acreditava, por exemplo, que o deus principal de toda a mitologia era o Zeus. O deus dos mares era o Poseidon. O deus das trevas era o Hades.
Ela acreditava, por exemplo, que para receber algo daqueles deuses, ela teria que ter uma atitude desesperada, ela teria que fazer algo para que pudesse receber algo em troca. E aqui nós vemos a reação de Cristo. Cristo então começa a discipular aquela mulher de uma maneira fantástica. E nós também precisamos aprender sobre isso e ensinar para os nossos alunos. Tem muita gente que querem servir a Cristo para, de uma forma desesperada, pedir ao Senhor, fazer uma barganha com Deus para poder receber o seu milagre. Se isso está acontecendo com você, tome cuidado. Você não está entrando pelo caminho certo da fé cristã, da fé que Cristo trabalha. Observe como Cristo trabalha com aquela mulher, como esse pedido é um pedido desesperado que demonstra características dos gregos, e então Cristo começa a trabalhar uma fé verdadeira para que aquela mulher acreditasse em Deus e não somente quisesse buscar o milagre. Marcos capítulo 15, versículo 28, trata, por exemplo, a possessão demoníaca como um aspecto também de enfermidade. Mas quando aquela mulher procura Cristo, ela procura, por exemplo, usar o raciocínio lógico que era trabalhado pelos hebreus, que era trabalhado pelos gregos. Ela chega até Cristo tentando então comover o Senhor para poder receber o seu milagre. Isso não move o coração de Deus. Tem muita gente hoje que tenta mover o Senhor com as coisas que faz, com aquilo que realiza, mas o seu coração ainda não está quebrantado, o seu coração ainda não está diante de Deus. O coração precisa estar contrito diante do Senhor. O milagre só acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é assim que funciona com Cristo. Observe detalhadamente Marcos capítulo 7, versículo 26, como aquela mulher pede a Cristo. Lê esse versículo com seus alunos. O terceiro subtópico é onde nós vamos entender o que Cristo faz. A curiosa resposta do Senhor. Por que Cristo agiu daquela forma com essa mulher? Porque nós já detalhamos para vocês algumas coisas. E olha como Cristo começa a trabalhar literalmente o milagre dentro do coração daquela mulher para depois trabalhar do lado de fora. Olha como Cristo primeiro trabalha o interior daquela mulher para depois trabalhar o exterior, visitando a sua filha. Ele continua trabalhando assim conosco. Se possível, leia o texto do capítulo 7, versículo 27 com seus alunos. Cristo diz que ele não poderia retirar aquilo que ele separou para os filhos e dar aos cachorrinhos. Aqui dá-se uma ideia de desprezo. Primeiro, Cristo estava dizendo assim, eu não posso retirar aquilo que foi prometido para os filhos de Deus e dar para aqueles que somente estão interessados em alguma coisa que venha saciar a sua vontade pessoal. Essa é a ideia do sentido que o texto bíblico traz para a gente. Cristo, ele utiliza a palavra cachorrinho aqui para demonstrar, por exemplo, a atitude daquele animal em somente querer alimentar, se saciar e depois ir embora. Essa ideia que o texto bíblico procura trabalhar aqui. Cristo está dizendo, eu não posso retirar aquilo que eu separei para os filhos de Deus e dar para aquelas pessoas que somente querem aquilo e depois ir embora em nenhum relacionamento contínuo com Deus. Essa é a ideia do texto bíblico. A partir disso, explicando isso para os seus alunos, esse sentido bíblico, você vai avançar para o terceiro e último ponto da nossa lição, que vai trabalhar o seguinte argumento, tá? Ele também tem alguns subtópicos que vamos definir com você. Uma resposta sábia e o recebimento do milagre. Você percebeu como Cristo tem a sua maneira de trabalhar. Ele estava dizendo para aquela mulher que ele não queria ter um relacionamento com pessoas que só estavam interessados naquilo que ele poderia oferecer. E a ideia que o texto bíblico trabalha é fantástica. A partir daí, essa mulher se quebranta. Olha o que acontece com a produção do evangelho. Olha o que acontece com a restauração da pessoa. Essa mulher, então, se arrepende por dentro. E então passa a crer na verdadeira e eficaz
verdade da fé em Cristo. O primeiro subtópico fala sobre a resposta sábia daquela mulher. Aquela mulher, então, passou a perceber que os seus argumentos, aquilo que ela trabalhou pedindo ao Senhor, a forma que ela fez, não agradou o mestre. Não conseguiu convencer a Deus. Então, no versículo 28, ela resolve abrir o seu coração, ser humilde, descer diante de Cristo e demonstrar que ela queria literalmente, ver a presença do Senhor agir na sua casa, também na sua vida. Versículo 28, lê esse texto com seus alunos. Ela se compara aos cachorrinhos. Ela diz: até aqueles que somente querem a tua presença ou um milagre e vão embora, também precisam se alimentar, mesmo que seja das migalhas que caírem da mesa do Senhor. Que coisa maravilhosa! Quando aquela mulher traz essa resposta, isso surpreende o coração de Cristo. Cristo, então, identifica no coração daquela mulher um resquício chamado fé. Ela crê que Deus poderia fazer, não os deuses gregos, mas somente o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 25, diz que aquela mulher, então, lança-se aos pés de Cristo e reconhece o seu senhorio. Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico do ponto número 3, compreendendo ainda mais sobre esse argumento bíblico, o elogio do Senhor e a concessão do milagre. Leia o texto do versículo 29. Cristo então diz para aquela mulher: por essa palavra, vai, e o demônio saiu da sua filha. E aquela criança foi liberta por causa de uma mãe que decidiu crer em Cristo, não pelos seus métodos, não pelas suas qualificações, não por aquilo que faz, mas porque se arrependeu e creu no Senhor como seu Salvador. Essa é a pegada desse ponto. É a ideia que se dá em crer em Cristo, não por causa daquilo que fazemos, mas em crer em Cristo porque Ele é e nós necessitamos dele. E o terceiro e último subtópico da lição de número 13 fala sobre a confirmação do milagre. Versículo 30, lê esse texto com os seus alunos. Você vai perceber que aquela mulher chega em casa e tudo o que aconteceu, como Cristo disse, aconteceu na sua vida, na vida da sua filha. Isso aqui é espetacular. Quando nós nos despimos de quem somos e encontramos a Cristo e nos rendemos a Ele, Ele então trabalha em nossa vida, trabalha na nossa família e trabalha com os nossos. E eu acredito que Deus em Cristo tem a sua forma de trabalhar. Gente, eu espero que Deus abençoe você através dessa ministração. Não se esqueça que a gente está aqui ministrando as aulas dos adultos, dos jovens e dos adolescentes, dos juvenis, tá? E lembrando também, querido professor, que a gente já está preparando as próximas aulas aí para a glória de Deus do próximo trimestre. Vamos estudar muito sobre o pentecostalismo, o que é o Pentecoste clássico. Vamos compreender sobre como os pentecostais leem a Bíblia. Vai ser uma bênção aqui na classe dos jovens, tá? Tem muita coisa legal para a gente aprender junto. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. E tchau, tchau!